Olá, vamos lá então com a semana 2, né? A semana 2 do PET 6, das atividades do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Ok? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com seus colegas. Beleza? E logo depois da vinheta, vamos a essas explicações, essas orientações dessa segunda semana. Vamos lá então às atividades da semana 2. Atividade 1. Você sabe o que é parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Pode-se dizer que a parte principal do texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as outras informações serão acrescentadas. Essas informações são chamadas de secundárias ou acessórias. Ajudam a criar um contexto e a reforçar a parte mais importante, ou seja, elas complementam a parte principal e ajudam a criar os sentidos do texto. Então vamos lá, leia os textos a seguir e grife a parte principal de cada um deles. Texto 1. Cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18h30. Parte da população, de 20 mil habitantes, acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde os sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Texto 2. O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático, mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugerem que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Texto 3. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Yuri Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V, a nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Atividade 2. Leia a explicação abaixo sobre
textos narrativos. O texto narrativo é aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem, então, em ações que se desenrolam durante um certo tempo num determinado espaço. Os elementos que compõem um texto narrativo são, portanto, narrador, quem conta a história, tempo, a duração da história, espaço, onde a história acontece, personagens e enredo, o que acontece. Geralmente o enredo tem um início, um conflito, um clímax e um desfecho. Agora leia o texto narrativo a seguir e responda as questões. O fantasma. Tudo começou uma noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você tem coragem de entrar no cemitério à noite. Que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado, o silêncio era profundo, estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho. Pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Perguntinhas. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Onde que eles estavam? Lá no comecinho. 2. Por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Por quê? Qual foi a causa? Por que eles decidiram ir ao cemitério? O que aconteceu para eles terem que ir lá? Número 3, o que era necessário para ganhar a aposta? O que era preciso fazer para ele ganhar a aposta? Número 4, descreva o momento mais assustador da história. Qual foi o momento mais assustador, mais de medo? E número 5, no trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito de sentido da expressão destacada? Esse era aí. Ok? Por que a palavra está escrito era profundo no passado? Atividade 3, releia o texto da atividade anterior, responda as questões, tá? Da atividade anterior, tá, gente? Identifique esses elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovem sua resposta. Letra A, lugar e espaço. Onde que foi o lugar e o espaço? Onde que foi que aconteceu? O tempo, quando que aconteceu? Em que tempo que aconteceu isso? Quais foram os personagens envolvidos? Que tipo de narrador que eu tenho? Tenho um narrador onipresente, tenho narrador... Que tipo de narrador que eu tenho? Tá certo? Vocês vão procurar aqui no texto e vão falar para mim, tá certo? Beleza? Colocar ali. Tranquilo ou não? Ótimo. Terminou, né, gente? Terminamos aqui a semana 2, A explicação, orientação das atividades da semana 2 do PET 6. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam fazer as atividades, sempre mandá-las no tempo, certo delas, e a gente se vê na próxima semana, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e de compartilhar o vídeo. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Então é o seguinte, gente, stay safe, stay home, save lives, ok? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas, ok? Em breve nos encontraremos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez,
Não se esqueçam de dar o like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, see you guys!